Os bens culturais de natureza imaterial dizem respeito àquelas práticas e domínios da vida social que se manifestam em saberes, ofícios e modos de fazer, celebrações, formas de expressão cênicas, plásticas, musicais ou lúdicas, e nos lugares, como mercados, feiras, santuários que abrigam práticas culturais coletivas. O patrimônio imaterial é transmitido de geração a geração, constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função de seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua história, gerando um sentimento de identidade e continuidade, contribuindo para promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana. Água santa, terra boa, comunhão de quem planta. Um sacramento, um juramento, uma semente de esperança. Ouro e prata, sol e lua, ar e fogo, sinal da cruz. Consagrando nossos caminhos, raio de luz. Água santa, terra boa, comunhão de quem planta. Um sacramento, um juramento, uma semente de esperança. Ouro e prata, sol e lua, ar e fogo, sinal da cruz. Consagrando nossos caminhos, filha da luz. Iluminando nossos caminhos, filha da luz. Consagrando, iluminando, filha da
Então, falar um pouco das canções que foram registradas no álbum, né? O critério foi o ser vulnerável, né? As canções que estão mais sujeitas a ser perdidas, né? Então, por exemplo, a gente não fez muita folia porque a folia ainda tem um patrimônio preservado e aí nós temos bastante grupos de folia que pode ser um trabalho mais futuro, né? Mas pegamos o Seu Divino, que já é falecido, o Valico, né? As cantigas de roda da Ponte do Leão e o Pedro Felício, que são cantigas que com pouco tempo, se não for registrada, elas vão se perder, né? Ficando para um segundo trabalho, para um segundo volume, né? Pegar a folia, pegar a dança da manguara, pegar outros cantos que também são muito importantes para o município, né? E para a região. O canto da capina foi conseguido de várias lembranças que já quase que é perdido, né? Vagas lembranças, principalmente da comunidade do Castro, onde eu participei com várias pessoas que lembravam fragmentos, né? E aí fomos montando isso, né? O canto da lavadeira, infelizmente nós não conseguimos, apesar de saber que era super importante, foi feita adaptação mesmo para firmar essa passagem importante que é principalmente para o feminino, né? Primeiro emprego, um jeito de ter autonomia, né? As lavadeiras e as domésticas foram super importantes para hoje esse movimento feminista. Também a gente vai ter depoimentos, né? De personalidades envolvidas com o meio cultural e que vão dar depoimentos sobre a importância dessa preservação, né? Então a gente vai ter depoimentos importantíssimos e que vão ser de grande valia para a nossa educação patrimonial. Ei, João do Mato, caçar, por favor, o meu me tá perdoando, o feijão já tá em flor. Ao viver, nós passamos por muita coisa, nós estamos em determinados lugares, nós construímos uma história. Preservar a nossa história é também contar tudo que nós passamos, que nós construímos no decorrer da nossa vida. E a gente traz herança do nosso passado, dos nossos antecessores, que precisam ser contadas para aqueles que virão depois de nós. É muito importante preservar tudo aquilo que nós conhecemos, a história da nossa família, a história do lugar que a gente vive, a história da nossa cultura, da nossa arte. Então, isso tudo é patrimônio imaterial da nossa vida, da nossa história, que precisa ser levado àqueles que virão depois de nós. Vamos preservar isso, guardar e fazer com que isso chegue a mais pessoas. Lavadeira, lava roupa, que eu também quero lavar. Lava a roupa dos meninos, lavadeira, que eu... Nós sempre escolhemos viver em algum lugar. E esse lugar precisa de estar de acordo com aquilo que a gente pensa e sonha pra gente. Nós vivemos num mundo, nós vivemos numa terra, num país, numa cidade, e é importante que esse lugar esteja de acordo com aquilo que a gente acredita. Então, preservar faz parte do viver. Ninguém quer viver num lugar queimado, estragado, poluído, sujo. Preservar é como cuidar do nosso próprio corpo. Quando eu preservo o lugar que eu vivo, quando eu preservo o país, o mundo que eu vivo, eu estou cuidando de mim mesmo. Preservar faz parte do viver. O universo da viola, ele é um universo muito grande e assim, tem uma história muito bacana, acaba se misturando com a nossa própria história, né? Com a história do descobrimento, a viola chega junto e tal. E eu, hoje, já tem 20 anos, moro em Conselheiro Lafayette, a antiga Queluz, né? E
é a terra das violas de Queluz. Então, assim, dentro do universo da viola, que é muito amplo, falar um pouco da viola de Queluz, que é um patrimônio imaterial do município. A viola, com um contexto geral, ela foi tombada, é patrimônio imaterial do Estado, né? Existe um projeto para fazer o tombamento dela nacional. E aqui em Queluz, hoje Conselheiro Lafayette, ela é tombada como patrimônio imaterial. Tem até um exemplar aqui, que é uma viola que foi fabricada pelo Sr. Zé Robert. Infelizmente ele faleceu, mas ele conseguiu resgatar, até com reconhecimento do IEFA, ele conseguiu resgatar o modo de fazer das violas de Queluz. Essa viola já sofreu algumas alterações para me atender na atualidade, né? Mas tudo baseado em cima dos projetos das violas de Queluz. E essas memórias, essas histórias, isso tem que ser preservado, porque as futuras gerações vão ter que encontrar a própria história deles, a própria raiz deles. E isso vem no contexto do quê? Das preservações, das memórias, né? De fazer os patrimônios para serem preservados. As memórias, elas são importantes demais, e as memórias sonoras a gente tem que manter, clássico, né, da Angelina de Oliveira. A gente tem que fazer com que isso perpetue. E esse som, tanta gente que já ouviu, quantas vezes já ouvimos isso aí, e quantas gerações vão ouvir isso. Então a memória sonora, principalmente na viola, ela tem um valor muito importante. Eu comecei a fazer aula de violão aqui desde que começou. Eu adoro a aula de violão. Toda sexta-feira eu venho aqui para aula de violão. É muito cansativo, mas continuo gostando, porque eu tenho que vir de ônibus lá de Entre Rios e não passo na minha casa para almoçar. Eu vim direto aqui para a escola. Mas mesmo assim eu gosto muito da aula de violão, porque eu aprendo a tocar violão. É uma oportunidade única de tocar Eu morava na areia. Nessa oportunidade, eu gostaria de agradecer a todos, né, pelo projeto que está acontecendo na escola,
porque a gente pode perceber que através dele os alunos estão tendo melhor desenvolvimento e eles estão ansiosos, né, porque eles chegam no início da semana e já ficam doidos para chegar sexta-feira, o dia da aula, e querendo sempre aprender mais. Meu nome é Marta e do meu lado está o meu filho Guilherme. Eu como mãe de aluno da Escola Municipal Delfino Sebastião Coelho, também faço parte do projeto Tocando em Frente, porque o meu filho quis instrumento quando viu os outros alunos tocarem, ele quis muito instrumento. E conversando com a Antônia, com a Renata, com o Tuca, com o Luizinho, eles permitiram que ele entrasse nas aulas com 5 anos de idade. E eu achei assim, ele aprende e me ensina. É um projeto espetacular, fantástico, o maior que eu já vi até hoje, nos meus 40 anos. É esse projeto de música, de aula nas escolas, aonde trouxe uma realidade diferente para alunos, principalmente da zona rural, que não tem acesso a tantos outros projetos, a tantas outras oportunidades que a vida oferece. A gente já apresentou na festa da colheita do ano passado. A gente já apresentou no Centro Cultural, também na Matriz, no 7 de setembro, no São José das Mercês. Então a gente já foi uma música do projeto Tocando em Frente para a rádio. Então é coisas que a gente nunca sonhou, nunca esperou, nunca pensou que pudesse acontecer. Muito importante, é possível aprender com 5 anos de idade e com 40 anos de idade.
fui nascido e criado na comunidade de Mataboia, da família dos Sebastião Cardoso. Comecei a tocar acordeon desde pequenininho, com idade de 7 anos já. Pegava, como se diz, a cabeça de égua, que era pequenininha. Aí fui trocando de sanfona e Deus me abençoou que eu conseguia chegar, hoje já com 64 anos, consegui pegar o acordeon de 120. Não é muito bom não, mas dá para quebrar o galho, né? Toca um pouquinho, aprendi, graças a Deus, um pouco. A sanfona que eu tive na vida foi ela tinha 12 baixos, ela é pequenininha, vermelha, mas só fazia raiva nos outros, porque quando estava aprendendo é a mesma coisa, fica igual sanfoneiro de boteco. Aquele barulhão, não sai nada que presta. Mas depois eu troquei, peguei uma daquelas 8 baixos, e tinha um vizinho lá, né, que hoje não existe mais, Vicente Aprígio. Foi um dos meus ensinadores de tocada, dando uma explicação como é que pegava 8 baixo. E aí daí pra frente eu fui melhorando aos poucos, né? Aí já era, fui aprendendo aos poucos. Depois comprei um acordeon de 80 baixo, fiquei com uns 4 anos, depois passei para essa 120. A Folia de Reis que tinha, ainda existe ainda, só que o autor dela primeiro, que era o Geraldo Lima, já é falecido, mas tem o Joaquim, filho dele, que comanda a folia até hoje. Era uma das ótimas, melhor folia da região de Entre Rios, da Pedra Negra. Então eu toco folia de Reis também. Os bailes na roça era assim, o pessoal gostava muito de essas músicas assim, mazuca, né? Gostava de mazuca, gostava de tremidinho. Às vezes nós chegávamos naqueles bailes da roça para tocar, as mulheres, toca um tremidinho para nós aí. Aí nós tocávamos tremidinho, né? Nós vamos recordar um pouco das mazucas, que o pessoal mais velho gostava, né? Que às vezes era chamado para tocar nas fazendas. Aí quando chegava lá, né, o pessoal tudo animado, aí a gente falava, vou tocar aqui a música, chama Bala na Fazenda, né? Aí eu vou demonstrar um pouquinho como que é o Bala na Fazenda, em Dó maior. Eu vou mostrar como que é.
Vamos recordar uma quadrilha aqui? Festa na roda. Nasci com esse problema de deficiência, né? Aí eu ficava às vezes pensando, a gente tinha que, às vezes queria sair, a gente tinha que pegar um amigo levar a gente. O ele mesmo me levava a muitos lugares, às vezes tinha dia que às vezes nem era para tocar, era para distrair, passear, levava a missa. Então os obstáculos que eu tive assim, tinha dia que às vezes tinha vontade de sair, não conseguia, às vezes meu pai trabalhava muito, meus irmãos também, coisa, ficar saindo com a gente, né? Nós já tudo moleque, né? Muitas vezes eu passava até carregado, nós já passou em corda carregando ele aquele tempo, ainda bem que naquela época lá, ele era bem magrinho, né? Eu carregava ele assim, ruim para mim, quando eu fui para São Paulo, fui para lá estar com uns 18 anos e meio. Aí eu senti muita falta dele, assim, que para mim eu já tinha vontade de vir embora, mas a gente precisava trabalhar, né? É encarregar a vida, né, tu? E foi muito difícil, mas agora voltou, que nós está tudo coroa, mas estamos aí de novo, né? Eu vou te explicar o que a gente fazia na roça. A gente fazia milho, sabe? Que descascava milho, debulhava no debulhador, né? Era a profissão dele. A profissão era isso aí. Fazia milho. Chegava comigo por cima, mas era um pô, rapaz, que foi um garrão enorme pra gente. Mas a única a gente fazia para agradar a mãe da gente, ajudar ela, né? Que era muita coisa para ela também. Ela cuidava de todo mundo. E aí nós fazíamos milho, eu mais meus irmãos. Debulhava o milho, cascava, debulhava, só não soprava, porque isso aí era minha mãe que tinha que soprar, que tem que enxergar, né, pra ver. No mais, eu não tenho que queixar da vida não, tá bom assim mesmo, né? A gente vai levando a vida até quando Deus quer, né? Deus quiser e nós estamos aí. No final do século XIX, início do século XX, fomos uma cidade de referência na produção da viola artesanal, da viola de Queluz, e naquele período, através da viola, Queluz, que era o nome antigo dessa cidade, foi projetada para o mundo inteiro. As famílias Meireles e Salgado eram donas das oficinas mais famosas da região. Com o passar dos anos, seus herdeiros se tornaram guardiões desse legado. É com simpatia que Dona Alcione nos recebe em casa. Vamos direto para o ateliê. Era aqui que o marido dela trabalhava. José Robert André era luthier, um dos últimos a fabricar as violas de Queluz. Ajudou a retomar a tradição herdada pela esposa. Morreu em 2019, aos 74 anos. A família não mexeu na oficina desde então. Quando o marido da senhora começou a produzir as violas, né? Ele fez um resgate, ele começou do zero, como é que foi? Tinha uma porção de ferramenta, pequenininha, delicada, algumas tinha. Aí ele foi ver, eu falei assim, gente do céu, isso daqui foi do vovô? Deve ter sido instrumentos que era para fabricar a viola. Aí ele foi desenvolvendo também, né?
Aí ele começou a desenvolver. Isso daqui era para fazer a boca da viola. Esse daqui ele já desenvolveu para fazer uma outra coisa na viola aí, que é o aro em volta da boca dela, para fazer os desenhos. No processo de resgate da tradição, Alcione e as primas também contribuíram, estudando a origem do instrumento na família. A viola de Queluz impressiona pela riqueza de detalhes. O bigode português no cavalete é a marca registrada. O corpo pode trazer desenhos de pássaros, folhagens e flechas incrustados nas folhas de madeiras de cores diferentes. Mas, Grácio, essas são só algumas das características, né? Sim, também uma das características é que o 12º traço da viola de Queluz vem até esse pedaço aqui do corpo da viola. E as outras violas, a caipira, os traços já chegam até o início da boca da viola. E o mais importante da viola é o som. Não tem quem não fale do som maravilhoso das violinhas. Antes de partir para a nossa próxima parada, Dona Alcione nos fez uma surpresa. A entrevista terminou de forma doce. É assim que a família Salgado gosta de relembrar suas raízes. A viola de Queluz praticamente deixou de ser fabricada por eles há alguns anos. Sem exemplares do instrumento, os herdeiros passaram a tocar outro tipo de viola para manter viva a tradição. O avô do seu Walter aprendeu a arte da luteria com os Meireles, que trouxeram as violas de Portugal. Na época, as famílias eram vizinhas. O meu avô, José de Souza Salgado, morava uma rua acima. Com o tempo, ele fez amizade com os Meireles e aprendeu a execução, a fabricação da viola, já que ele trabalhava com madeira, ele fabricava caixão, né? Até que ele aprendeu a executar muito bem a viola. O neto conta com orgulho como o avô participou da história do Brasil. Quando foi em 1881, quando passou por Queluz a comitiva real de Dom Pedro II, o meu avô, junto com o primo deles, foram convidados para fazer uma serenata, tocar a viola para Dom Pedro II. E a partir daí, as violas de Queluz passaram a ser conhecidas também na corte, né? Com a expansão industrial, a viola de Queluz deixou de ser fabricada como antigamente. Até tem quem ainda as produza de forma artesanal, mas hoje se tornou um objeto caro e raro, um item de colecionador. Seu Ilacir é um dos poucos que se dedica ao trabalho minucioso feito pelas mãos. Hoje em dia é tudo MDF, aglomerado, e essas casas antigas, você vê jacarandá. Então, onde estão demolindo uma casa e todos os marcos dessas casas aí, transformam em chapa e aí passam a fazer a montagem da viola, né? São muitos os fatores que influenciam na fabricação da viola. Até a umidade do ar pode atrapalhar. Com um tempo bom, seu Ilacir gasta 2 semanas para fazer um instrumento e nesse processo conta com ajudantes especiais. Aqui está um pedaço do osso. Corta aqui, eu tiro os rastilhos, que é onde fica no cavalete de bigode, onde as cordas apoiam, para quem não sabe. Vai no açougue e vem com os resquícios de carne. Eu ponho lá, olha que coisa bacana. Ali, daí uns dias eu vou ali, as formiguinhas já limpou e me entrega ela limpinha assim, olha só. Tá vendo? Porque tem muita gente que põe essas peças aí de plástico, não. Aqui está a prova. Quando alguém encomenda uma viola, né? Qual que é o sentimento que o senhor sente? De que alguém ainda dá valor à arte. É por causa dessas pessoas que respeitam, preservam e difundem a história desse instrumento que o modo de fazer da viola de Queluz foi registrado em 2014 como Patrimônio Imaterial de Conselheiro Lafayette. A cidade ganhou um museu, onde estão expostos objetos, documentos e fotos recuperados pelas famílias Meireles e Salgado. Rogério é um dos responsáveis por afinar e dar vida às obras de arte. O violeiro também espalha o conhecimento pela região, incentivando crianças e adultos a tocar o instrumento. A evolução da fabricação, ela vai junto com a evolução do tocar. Quando você diminui um par, você já começa a simplificar a maneira de produzir o instrumento. E as cravelhas para as tarraxas pela facilidade de afinação. E aí vem a máxima, né?
Diz que o violeiro passa metade da vida dele afinando a viola. A outra metade ele toca nela desafinada. Com essas mudanças, você traz o instrumento para a atualidade. A viola é um instrumento para ser descoberto. E quando a gente está ensinando, a gente vai também passando a história.